Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Celebramos a festa de São Bartolomeu Apóstolo, do Evangelho segundo São João. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ser uma boa pessoa não significa ser perfeito. Natanael, que é o apóstolo que nós celebramos hoje, chamado Bartolomeu, era uma pessoa que tinha lá suas dificuldades. No evangelho de hoje, nós vemos que ele, em princípio, desdenha da condição de Jesus, de Nazaré. No entanto, ele recebe de Jesus esta afirmação como se fosse a expressão de alguém que é verdadeiro. Curioso, talvez todo mundo ficasse pensando isso. Quem sabe todo mundo pensava, mas ninguém dizia, ninguém expressava. É claro que ele manifesta um certo preconceito, uma certa concepção que não se deve incentivar de maneira nenhuma, claro. Mas, por outro lado, Jesus aproveita essa sua condição para expor aquilo que talvez fosse mais comum do que parecesse. Nem todo mundo que parece ser errado ou limitado em um ponto é o pior naquele ponto. Nós trazemos dentro de nós muito mais pensamentos, sentimentos, muito mais limitações do que parecemos ter. Alguns não conseguem escondê-las. Alguns têm como característica serem mais abertos e talvez expressarem mais o que sentem. Talvez expressando aquilo que sentem, mostram um pouco de sua fragilidade e de sua limitação, mas talvez mostrem também um pouco de sua grandeza, de seu sentimento. O fato é que o Mestre Jesus foi capaz de olhar para aquela pessoa nas suas limitações e, ao mesmo tempo que o corrigiu, expôs a sua qualidade, um homem sem falsidade. E o fez de uma tal maneira que não o expôs ao ridículo. É curioso se Filipe, que estava ouvindo de Natanael essa sua afirmação preconceituosa, depois vendo Jesus elogiar aquela pessoa, talvez Filipe deve ter pensado, mas se Jesus soubesse o que ele disse agora há pouco. E, no entanto, Jesus soube, sabia, mas não expôs essa fragilidade dele ali. Pelo contrário, o exaltou. Talvez o Mestre Jesus, mestre também em relações, nos tenha dado uma lição de como nós podemos tantas vezes ajudar os nossos irmãos a vencer as suas fragilidades, não expondo essas fragilidades,
não nos valendo delas para humilhar as pessoas, mas muitas vezes procurando aquilo que a pessoa tem de melhor para exaltar. Jesus fez isso muito bem e conseguiu tocar no coração de Natanael. Ele se tornou um apóstolo. Jesus disse: verás coisas maiores do que estas. O fato é que Natanael, ao ver-se assim interpelado por Jesus, se apaixonou por ele, dizendo, chamando-o de Rabi, de mestre, e depois dizendo que ele tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aquele que tinha dito de Nazaré vem alguma coisa boa, ao ver Jesus e conversar com ele, disse: de Nazaré vem. Não só vem coisa boa, como vem o Mestre, o Filho de Deus, o Rei de Israel. Rezemos. Ó Deus, fortalecei em nós aquela fé que levou São Bartolomeu a seguir de coração o vosso Filho, e fazei que, pelas preces do apóstolo, a vossa Igreja se torne sacramento da salvação para todos os povos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Bom dia.